Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, do verso 10 até o verso 19. Ageu, capítulo 2, do verso 10 até o verso de número 19. Nós vamos entrar na nossa penúltima exposição nesse livro do profeta Ageu. É a nossa quarta exposição sequencial. Ageu, capítulo 2, do verso 10 ao verso 19, diz assim a palavra do Senhor. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Então Ageu perguntou: Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Então Ageu continuou: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós, nesse momento, acabamos de ler a Tua palavra, ela será explicada e aplicada. E nós necessitamos do auxílio e da capacitação do Teu Santo Espírito, trazendo clareza à nossa mente e coração para que nós a compreendamos. Nós suplicamos ao Senhor que nos dê foco, nos dê atenção e que as coisas às nossas voltas, até mesmo o calor, o barulho do ventilador, não tirem o privilégio que nós temos de ouvir o Senhor falando conosco através da Tua palavra. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração e nos transforme para a mudança de vida, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Tem misericórdia de mim na explicação e aplicação, ó Deus. Que não seja a minha vontade, meu pensamento, mas seja a Tua voz como um trovão transformando as nossas vidas. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Há 2 sermões, nós refletimos sobre 2 respostas possíveis que nós temos diante da palavra de Deus. A obediência que agrada ao Senhor, ou permanecermos em rebeldia que nos afasta dele. A nossa vida cristã, ela é marcada por decisões diárias. E as decisões que nós tomamos, mesmo que nós pensemos que elas sejam neutras, elas não são. Quando nós escolhemos desobedecer ao Senhor, muitas das vezes nós esquecemos e nem pensamos nas consequências que recaem sobre nós por causa do nosso pecado. Nós nos esquecemos de olhar para aquilo que o pecado traz. O pecado pessoal, ele afeta toda a igreja, ele afeta a nossa coletividade.
ele mancha o corpo e contamina a adoração ao Senhor. Pais de criança pequena sabem muito bem como é isso. O filho está com virose, você pegou o filho no colo, esquece. Você vai estar com virose daqui um tempinho. Assim é o pecado. Ele se alastra com tamanha facilidade. Ele fragiliza a nossa comunhão com Deus. Ele produz frustração espiritual. E quando essa realidade se infiltra no culto, na adoração ao Senhor, então o que nós fazemos diante de Deus perde o seu valor. Os lábios que louvam, mas os corações estão distantes do Senhor e por isso não são aceitos. Deus deseja que nós o adoremos em espírito, em verdade e também em santidade. Porque como diz o autor bíblico, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ageu ele vai nos mostrar Deus confrontando o pecado do seu povo para levá-los ao arrependimento, para que eles sejam restaurados e vivam em santidade e assim experimente das bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos de Deus, elas só estão para aqueles que voltam-se a Ele em sinceridade e arrependimento. Ageu quer nos lembrar do nosso passado desobediente, assim como o povo do tempo dele, para que nós encontremos esperança na restauração em Cristo e sejamos levados adiante numa vida que glorifica ao Senhor. Portanto, meus irmãos, o chamado de Deus para nós hoje, através de Ageu 2, de 10 a 19, é um chamado à santidade, é um chamado ao arrependimento. Que nós nos lembremos de onde nós caímos e sejamos levados ao arrependimento e a uma vida de obediência e frutífera diante de Deus. Para isso, Ageu ele vai começar do verso 10 até o versículo de número 14, mostrando justamente que o pecado ele possui consequências pessoais e também para as pessoas que estão à nossa volta. Olha o versículo de número 10. O Senhor vai voltar novamente a falar com o seu povo. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: depois de mais um tempo, novamente Deus fala com o seu povo. Esse é o terceiro sermão de 4 que Ageu proclama aos judeus. E pela datação, como nós vamos vendo, esse sermão ele foi proclamado, ele foi ministrado ao povo aproximadamente 4 meses depois da primeira exortação, do primeiro sermão pregado por Ageu. Depois de 2 meses do encorajamento que nós vimos no sermão passado, para a reconstrução do templo, para que eles servissem ao Senhor, a promessa que eles haviam recebido de que o Messias, o Senhor da glória, entraria nesse segundo templo, e ele seria maior por causa da habitação do próprio Deus nele. Ageu novamente serve como instrumento de Deus para proclamar a mensagem do Senhor sobre a vida do povo. Percebe que em nenhum dos sermões Ageu inventa a mensagem. Ageu ele não produz a mensagem. Ele comunica, ele entrega aquilo que Deus intencionava a falar com os judeus. Em cada um dos sermões, o Senhor tem um propósito muito claro e um objetivo bem definido para a vida do seu povo. No primeiro, nós vimos Deus exortando o seu povo a considerar o caminho diante dele. Deus os confronta com o seu próprio argumento, dizendo que era tempo de construir as suas casas luxuosas, era tempo de investir em si mesmo, mas eles diziam, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Eles eram mestres, eles tinham doutorado em usar desculpa, e o Senhor expõe as incoerências que eles davam a ele. Mas acontece algo. Eles obedientemente atendem à voz do Senhor, ouvem com atenção e recebem a promessa de que o Senhor estaria com eles enquanto eles trabalhassem na obra. No segundo sermão, o Senhor vai os encorajar e os animar diante das dificuldades. Havia comparação entre o primeiro templo, que tinha a sua glória, foi feito por Salomão e tinha todo o seu esplendor, mas agora
O segundo templo, reconstruído das ruínas, da pobreza, da dificuldade, da oposição. E aí o Senhor vem com ânimo e diz: eu estarei com vocês. Trabalhem. A minha força, a minha presença, o sustentam na caminhada. Eu, o próprio Deus, o Verbo encarnado, habitarei nesse segundo templo. O Messias prometido é a glória desse templo. E agora o objetivo do Senhor nesse terceiro sermão é promover a mudança na vida do povo. A mudança no relacionamento com Ele. A mudança na maneira como eles adoravam a Deus. A adoração em santidade. Deus deseja que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, novamente, nós não podemos fugir do que a palavra de Deus diz. Nós não somos chamados a inventar pregações. Deus deseja se comunicar conosco através da sua Escritura. O Senhor direciona ao seu povo através da sua palavra. Nós não somos chamados a dizer: eis que te diga, eu tenho uma revelação para a sua vida. Deus está me falando, eu vou falar para você. Não é isso. Nós precisamos expor o texto de acordo com aquilo que o Senhor deixou. Porque Ele exortará, Ele consolará, Ele direcionará e guiará o seu povo através da sua palavra. Ela é suficiente. Nós precisamos das Escrituras. E é por isso que Ageu mostra e prega ao povo aquilo que Deus estava dizendo e não os seus próprios pensamentos e vontades. E agora o Senhor vai levar a pergunta aos sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto e pelas leis. E ele vai mostrar que a santidade ela não pode ser transferida para outras pessoas. Volte no verso 11 e no verso 12, por gentileza. Assim diz o Senhor dos Exércitos: peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Deus, ele vai direto àqueles que eram responsáveis pela adoração no culto. E faz uma pergunta relacionada à questão da impureza cerimonial. Os sacerdotes eram separados e consagrados para ministrar diante de Deus. Eram responsáveis por tudo aquilo que acontecia no culto. Eles eram responsáveis por ensinar os mandamentos de Deus e da aliança do Senhor ao povo. E a resposta que eles dão à pergunta de Deus é muito clara: não. O princípio que o Senhor está levando o seu povo e também a nós compreendermos é que as coisas santificadas, elas não podem e nem possuem o poder de tornar as coisas impuras puras. Quando os sacrifícios eram feitos, os animais que eram dedicados, consagrados ao Senhor, eles deveriam ser separados exclusivamente para a adoração. Existia requisitos para isso, não era feito de qualquer maneira. As roupas santas, mesmo que possuíssem alguma outra coisa, não tornavam o alimento impuro em algo que se tornasse puro. O significado disso é muito claro. A santidade, ela não é transmitida de um objeto para outro. A santidade não é transmitida de uma pessoa para outra. Novamente, quem é pai entende isso. Se o nosso filho está doente, por mais que nós queiramos dar a nossa vida a ele, para que a saúde dele seja restaurada, isso é impossível. Nós não conseguimos transmitir a nossa saúde. Nós não conseguimos fazer que ele fique bem porque nós estamos bem. Assim é a santidade. Não tem como nós transferirmos a santidade, mesmo que nós queiramos. Ela é pessoal, ela é individual. Ela não pode ser por osmose. Eu toquei aqui no celular, o celular vai ficar puro. Eu encosto na pessoa, essa pessoa vai se tornar santa. Não tem como, meus irmãos. Nós acabamos de apresentar uma criança. Pais crentes não tornam os seus filhos automaticamente increntes. Eles auxiliam, eles ajudam na caminhada, mas não os tornam santos.
Como pastor, o meu dever é ensinar sobre a santidade, o caminho da santidade. Mas não há como eu chegar no Fabinho e tocar no Fabinho e falar: Fabinho, você está santificado, meu irmão. Você não tem mais problema nenhum. Pode ir que você está puro. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa autoridade. Existe apenas uma maneira de nós sermos santificados. É através de Cristo Jesus e o seu sangue derramado na cruz. É abandonarmos a vida de pecado e nos voltarmos em arrependimento a Cristo. Confessarmos a Cristo. É de fato a deixar o pecado e confiar plenamente em Cristo Jesus. O que nos santifica é a palavra de Deus, que aponta para nós a vontade do Senhor, mostra para nós o caminho até o Senhor, que é Cristo. Tessalonicenses, a própria vontade de Deus é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. O salmista, ele vai dizer como o jovem poderá guardar puro o seu caminho. E a resposta é observando e guardando a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Ele. O caminho da santidade é Cristo, e Ele nos deixa a sua palavra para poder o seguirmos. A santidade vem com a conversão, meus irmãos. Sem conversão não há santidade. Sem conversão não há santificação. Se não há transformação interior, não há santidade na vida exterior. De que adianta nós participarmos da igreja, dos cultos, ouvirmos os sermões, estarmos presentes nas programações, se nós não vivemos em santidade, se nós nos banqueteamos com o pecado? Nós estamos sendo desobedientes com o Senhor. Se o nosso coração não foi purificado por Cristo, nós permanecemos impuros. Nós permanecemos rebeldes, distantes, desagradáveis ao Senhor. Infelizmente, existe na nossa cultura evangélica algo muito errado, de que se nós participarmos do culto de uma vez na semana, nós já estamos bem espiritualmente. Eu busquei a minha bênção, agora eu posso viver de qualquer maneira. A igreja não salva ninguém, meus irmãos. Servir não salva ninguém. O nosso espaço aqui não salva ninguém. Quem salva o seu povo e santifica o seu povo é Cristo Jesus. E a sua expiação, o seu pagamento pelos nossos pecados, ali na cruz. E disso vem a adoração verdadeira de um coração que foi transformado. De um coração que foi alcançado pela sua graça e levado em arrependimento, e agora responde ao Senhor em fé e obediência. O que passa disso é atividade religiosa, sem santidade. Religiosidade morta, prática vazia. Santidade não vem das atividades que nós fazemos, meus irmãos. Santidade vem do coração que foi alcançado por Cristo. Sim, aqui nós nos ajudamos na caminhada de santificação diária. Um exorta o outro, um encoraja o outro. Mas a nossa posição de santos diante de Deus é somente através do mérito de Cristo na cruz. Nós precisamos tomar cuidado com a religiosidade vazia. Nós não podemos ser uma igreja, meus irmãos, que diz: viva a vida da maneira como você quiser, porque Deus não se importa com isso. Não, Deus se importa com a maneira como você vive. E se você vive em pecado, você está desagradando ao Senhor. Você permanece rebelde e permanece como filho da ira diante de Deus. É por isso que Ele nos chama ao arrependimento. Porque o nosso pecado individual, ele traz consequências para a coletividade. Ageu vai terminar isso no versículo 14. Mas antes disso, ao contrário da santidade, justamente o pecado nos leva a essa consequência. Aquele que, versículo de número 13 vai dizer: se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver, a lei cerimonial mostrava que se você tocasse num cadáver, você estava cerimonialmente impuro para a adoração ao Senhor. Era necessário cumprir com o requisito da lei para poder se tornar puro novamente e participar da adoração a Deus e dos sacrifícios. Mas tudo aquilo em que a pessoa que foi contaminada colocava a mão, aquilo era tornado impuro.
Se a santidade ela não pode ser transmitida de uma pessoa para outra, o pecado leva à contaminação para aqueles que estão à nossa volta. O pecado ele é corrosivo, o pecado ele é perigoso, o pecado é um veneno mortal. O templo não podia transmitir santidade ao povo, mesmo que fosse o lugar da habitação de Deus. Mas o pecado deles, a maneira como eles serviam, isso sim tornaria o templo e a adoração a Deus de maneira impura. Meus irmãos, o pecado destrói a vida da igreja. Se a gente não passa a doença para os nossos filhos passam a doença para nós. Nós somos contaminados. Gripe, a virose, todos em casa vão passar pelo ciclo. Assim é o pecado em tudo aquilo que ele toca, tudo aquilo que ele contamina, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fazemos. Tudo isso é contaminado pelo pecado. Nós somos contaminados pelo pecado de Adão. Nós nascemos em rebeldia contra Deus, por causa da rebeldia de Adão. Jonas, o profeta fujão, é o maior exemplo de que o pecado pessoal traz consequência para aqueles que estão à sua volta. O que acontece com Jonas quando ele desobedece ao Senhor e foge, e pega um barco e vai para o mar, lá para Jope? O que Deus envia? A tempestade, por causa do seu pecado. O pecado dos sacerdotes contaminaria toda a nação. O líder que vive em pecado contamina a igreja. O membro que pratica e vive no pecado contamina o rebanho. E uma igreja que caminha em pecado não adora a Deus verdadeiramente. Não adora a Deus em santidade. Os nossos pecados individuais influenciam e trazem prejuízo e dano para o rebanho de Cristo, para a igreja do Senhor. Murmuração, descontentamento, críticas desconstrutivas, fofocas. A gente assassina a reputação do nosso próximo. Nós levamos desmotivamento aos nossos irmãos. Tudo isso destrói a santidade da igreja. De repente aquilo vira uma bola e está todo mundo brigando um com o outro. Por quê? Por causa de murmuração, por causa de fofoca, contenda, separação. Se nós vivemos no pecado, nós contaminamos a igreja do Senhor. Sabe a manchinha de graxa numa roupa branca que você vai passar a escova e ela não vai sair, ela vai piorar? Assim é o pecado não confesso. Assim é o pecado que não é levado ao arrependimento. A exortação do Senhor para o seu povo e também para nós é para que nós abandonemos o mau caminho. É para que nós nos voltemos ao Senhor e busquemos o arrependimento e o perdão que há em Cristo Jesus. O chamado de Deus para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é nós examinarmos como está o nosso coração diante do Senhor. Será que nós temos sido um canal de bênção e edificação? Ou será que nós temos sido canais de destruição, de contaminação, de corrosão na vida da igreja? Como nós nos portamos no nosso trabalho? Qual é o nosso linguajar? Adianta viver a semana lá no trabalho com linguagem chula, com piadas indecentes, e no domingo vir cultuar ao Senhor sem se importar? Como nós refletimos sobre o nosso pecado na nossa adoração ao Senhor? Será que nós pensamos que eles trazem consequências para aqueles que estão assentados ao nosso lado? Pecado, meus irmãos, ele é corrosivo e coletivo. Ele começa em um, mas ele contamina a muitos. E o resultado disso é o versículo de número 14. O pecado torna o culto desagradável a Deus. Então Ageu continuou: assim, dessa forma, dessa maneira, é este povo, é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos exemplos claros de Israel, que não se voltou em arrependimento ao Senhor, mas endureceram o seu coração no deserto, e não entraram na terra prometida.
Nós temos a nação de Jerusalém, próprio Israel, que não se voltou ao Senhor e foi levado cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados. O templo estava em ruína, porque a inversão de prioridades estava presente na vida deles. A ruína do templo era esse cadáver que os tornava impuros. Por quê? Eu vou deixar a casa de Deus, eu vou deixar a ordem de Deus de lado e vou voltar para a minha vida. Eu vou voltar para a minha casa. E eles desagradavam ao Senhor por causa da desobediência. Assim é a vida da igreja quando anda em pecado, meus irmãos. Até mesmo servir, cultuar a Deus se torna desagradável. Qual é a condição de nós adorarmos, de nós cultuarmos, de nós proclamarmos o Evangelho, domingo, às 19 horas, se antes, na nossa casa, a nossa televisão estava ligada em coisas indecentes? Se no nosso ouvido com o fone, nós estávamos escutando músicas indecentes, como o nosso coração é preparado para cultuar ao Senhor? Será que ele está desejoso de cultuar ao Senhor ou se satisfazendo, se banqueteando com os prazeres carnais? Como nós chegamos aqui hoje para adorar ao Senhor? Será que, pensando na real necessidade que nós temos de confessar os nossos pecados todos os dias? Nós já citamos, o autor aos Hebreus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém estará na presença do Senhor. É necessário que nós abandonemos ao pecado para nós servirmos a Deus verdadeiramente. Senão tudo o que nós tocamos, o serviço que nós realizamos e o culto que nós prestamos é desagradável ao Senhor. Pense nisso. A palavra de hoje não é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de confronto, de exortação. O Senhor nos chama à santidade. O Senhor nos chama ao arrependimento e olharmos para Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado, que não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Meus irmãos, nós só podemos ser santos por aquilo que Cristo fez na cruz, pelo seu sangue. Nós só podemos ser restaurados mediante a cruz de Cristo. E o Senhor nos chama a fazer isso nesse momento, a abandonar o pecado. Se você tem vivido uma vida de pecado, se você não tem confessado o seu pecado, o Senhor te chama a fazer isso nesse momento. Não é vergonha você abaixar sua cabeça e orar ao Senhor e pedir perdão. É se humilhar diante da poderosa mão de Deus e confiar plenamente nele. Porque se nós não fazemos isso, o pecado continuará nos frustrando e nos cegando. Vai continuará nos conduzindo à ignorância e à cegueira espiritual. É isso que Ageu, por meio do Senhor, vai continuar dizendo ao seu povo. Olha o versículo de número 15 e 16. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Quando nós não confessamos o pecado, quando nós não o tratamos, quando nós não expomos a sua consequência, o nosso coração permanece endurecido. Os nossos olhos permanecem fechados e nós continuamos caminhando na ignorância. Nós estamos sujos, sem entender a nossa real condição, mortos espiritualmente, afastados de Deus. O pecado, ele produz frustrações. Novamente, agora, considerem, pesem no coração de vocês aquilo que vocês estão vivendo diante do Senhor. Observe se o caminho
seguido é de fato em obediência e santidade ou se é rebeldia. O dia aqui é o dia que eles haviam lançado os fundamentos do templo. Mas o que aconteceu depois? Desistiram, abandonaram, investiram em si mesmo. Meus irmãos, foram 16 anos de procrastinação. Não são 16 dias nem 16 meses, são 16 anos. Samuel tem 12. É mais do que a vida do Samuel, meus irmãos. 16 anos. E o que eles escolhiam? Frustração por causa dos seus pecados. Deus não estava contente com a maneira como eles estão vivendo e demonstra isso através das circunstâncias. O pecado não apenas afetou as suas vidas, eles não apenas permaneceram cegos, a colheita foi afetada por causa da sua desobediência. Aquilo que trazia sustento sofreu dano por causa do pecado. Deus manifesta o seu juízo contra o pecado. O nosso pecado traz consequência para o mundo. Paulo vai dizer que a criação geme a dores de parto por causa do nosso pecado, aguardando a restauração, a volta de Cristo, onde todas as coisas serão plenas. O Senhor os está chamando e também está chamando a nós, a nos lembrarmos da nossa vida antes da obediência a Cristo, antes da vida com Cristo. O que a vida sem Cristo produz, o que a vida como filhos da ira nos leva à morte, à destruição. Aqueles que permanecem em ignorância são levados à frustração por causa do pecado. Eles haviam voltado depois de 70 anos do cativeiro e receberam a ordem do Senhor para reconstruir o templo. Esse era o propósito, essa era a ordem. Essa era a direção de Deus. Houve choro de alegria. Eles louvaram ao Senhor dizendo, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor restaura Israel. Eles fazem promessas, firmam votos com o Senhor, mas o tempo passa, 16 anos, meus irmãos, e o templo ainda permanece em ruína. Suas prioridades são outras, a sua vida é mais importante, eu em primeiro lugar, as promessas ao Senhor vazias. Os seus votos não são cumpridos. E é aqui que nós nos encontramos como igreja do Senhor. Nós fazemos promessas ao Senhor, fazemos votos ao Senhor e não refletimos. Senhor, se tu mudar a minha condição financeira, eu vou ser fiel. E quando a condição é restabelecida, cadê o Senhor? Senhor, se tu restaurares a minha doença, quando eu estiver recuperado, eu vou servir mais. Eu vou ajudar os meus irmãos. Eu vou discipular, eu vou caminhar junto. E a hora que a saúde está restaurada, nem no culto a gente pensa. Nem se os ministérios estão precisando de gente para servir. Deus não deseja sacrifícios, meus irmãos. Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer promessas vazias. Deus quer obediência real e constante. Porque um coração obediente é um coração grato. Um coração obediente é um coração que adora. Porque obedecer também é adorar. Olhe para o passado de vocês. Ageu está falando para o seu povo. O Senhor nos chama, considere o passado de vocês também. Olhe para a vida que nós vivíamos. Olhe aquilo que nós colhíamos, a circunstância que nós vivíamos. Será que elas não são frutos da ignorância? Será que elas não são frutos da cegueira espiritual? Será que não são consequências por causa do nosso pecado? Nós colocamos a culpa nas outras pessoas. Nós falamos que a culpa é do diabo. Ah, eu sou uma pessoa sem sorte. Tá vendo aquela igreja? Não dá para caminhar junto. Mas nós nunca olhamos para a nossa condição. Nós nunca olhamos para o nosso pecado. Nós não observamos a nossa desobediência. Sempre os outros, nunca nós. O problema é o nosso coração endurecido. O problema são os nossos ouvidos fechados à voz do Senhor.
Eu e você, meus irmãos, nós éramos iguaizinhos ao povo de Ageu. Nós servíamos a nós mesmos. Nós nos banqueteávamos com os prazeres desse mundo. Nós fazíamos a vontade desse mundo. Nós desejávamos as coisas desse mundo. A minha vida é em primeiro lugar. Eu preciso me satisfazer. Se sobrar tempo, eu penso em Deus. Talvez um dia, na minha velhice, eu me volte ao Senhor. Prioridades invertidas. Cuidado, meus irmãos. O pecado nos leva para longe de Deus e nos mantém afastados. Nos mantém separados da presença do Senhor. Nos mantém afastados da sua comunhão. Só que o povo de Deus não permanece afastado. Porque Ele disciplina e restaura o seu povo. Ele traz o seu povo para perto, assim como foi com o povo de Ageu, também é conosco. Olha o versículo de número 17. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem se voltassem para mim, diz o Senhor. É por isso que o Senhor disciplina o seu povo, para restaurá-los. Perceba que o agente da frustração, o agente da disciplina é o próprio Deus. Ele quem usa os desastres naturais para corrigir a rota do seu povo. Não é para que eles sejam destruídos, mas para que eles sejam restaurados. Mas o que é a nação de Israel? Uma nação de dura cerviz, eles continuam endurecidos, não se voltam para o Senhor, permanecem obstinados em seus pecados. A obstinação fez com que os que haviam saído do Egito não entrassem na terra prometida. O coração endurecido os conduziu a sofrer as disciplinas do Senhor, serem levados escravos, permanecerem cativos por 70 anos. Mas em vez de voltarem-se ao Senhor, eles permanecem na idolatria. Buscavam a si mesmos, não queriam abrir mão dos seus pecados. E pecado algum, meu irmão, pecado algum, minha irmã, fica sem a punição. O meu e o seu pecado foi cravado na cruz de Cristo. O pecado do povo de Deus é pior do que o pecado dos incrédulos. Eu vou repetir. O pecado do povo de Deus é pior do que o pecado dos incrédulos. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Nós nos relacionamos com Deus. E nós decidimos nos rebelar contra Ele. Nós sabemos que a vontade de Deus para nós é uma vida de santidade. Mas a gente deseja se banquetear com o pecado momentâneo, com o prazer momentâneo. O nosso pecado ele é mais grave porque nós somos hipócritas. Nós possuímos conhecimento maior. Nós abrimos a boca para denunciar o pecado dos outros em público. Mas no particular, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nosso pecado é danoso. Nós fazemos parte da família de Deus e quando nós estamos em pecado, toda a família sofre, a igreja sofre. É isso que vive o evangelicalismo brasileiro, meus irmãos, é trágico. Não há mais confronto contra o pecado. Não se prega mais sobre a santidade e a vida com o Senhor. Agora a moda é, Deus ama você independente da maneira como você está vivendo. Independente se lá na fora você está fornicando com o seu namorado, se você está se prostituindo, se você está ouvindo músicas que promovem a sexualidade, se você assiste coisas indecentes. Não, pode vir, Deus aceita, está tudo bem. Não, meus irmãos. Deus deseja que os seus servos, os seus filhos, sejam santos, assim como Ele é santo. Quem prega isso, prega heresia grave. Porque vai dizer que o pecado compensa. Não, pode viver da forma como você está, porque Deus se agrada. Não, Deus não se agrada. O pecado escraviza. O prazer é um coração distante de Deus e que vai continuar se distanciando. E o fim de tudo isso é a morte. É a vida eterna sem o Senhor.
É por isso que o Senhor nos chama a não ser como o povo de Ageu e abandonar a nossa iniquidade agora mesmo, e nos chama ao arrependimento, a confissão de pecado. O Senhor nos disciplina, não é para nossa destruição não, mas é para nos salvar. Nós somos salvos do pecado. A disciplina dói. A disciplina muitas vezes machuca e fere, mas é ela que nos leva à restauração e à vida com o Senhor. É ela que nos afasta do pecado e nos aproxima diante do trono da graça. Meus irmãos, o nosso pecado pregou Cristo na cruz e fez o seu sangue escorrer no nosso lugar. As feridas levadas no corpo de Cristo era minha e sua. A morte de Cristo era para mim e para você. Cristo sofreu a justa ira de Deus para que nós não a sofrêssemos, mas para que nós fôssemos restaurados pela sua vida, pela sua ressurreição e tivéssemos a eternidade com Ele. Não façamos como o povo de Ageu. Não permaneçamos com o coração enganado e endurecido pelo pecado. Que a voz de Deus, o Todo-Poderoso, que é viva, que é eficaz, penetre no mais profundo do nosso coração. Que ela traga transformação, quebrantamento, arrependimento. Porque os que se voltam ao Senhor em arrependimento são os obedientes, são os que andam em santidade. E esses são abençoados pelo Senhor. Olha os dois versos finais, verso 18 e verso 19. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Até agora, Ageu fala, olha para o passado. Olha a colheita infrutífera. Mas a partir de agora, o dia em que vocês decidiram obedecer ao Senhor, o dia que vocês voltaram-se a Ele, tudo mudou. Olha para frente agora. Veja o que o Senhor fez e como o Senhor os abençoa. Se o pecado conduz à destruição, se o pecado traz derrota, se o pecado nos leva à morte, a obediência nos conduz à vitória e à vida. A obediência é o caminho da bênção. A obediência é a virada na vida do cristão. É quando nós somos restaurados à presença do Senhor. Meus irmãos, de que adianta nós termos a melhor estrutura, ares condicionados nesse calor, cadeiras estofadas para nós ficarmos melhor, um local mais amplo, uma fachada bonita, uma igreja que tenha seus 500, 600 membros, mas vivermos em pecado, vivermos distante da palavra de Deus, caminharmos em rebeldia, sem a direção do Senhor, continuaremos frustrados. Mas aquele que caminha em submissão à palavra de Cristo é um servo obediente. A igreja saudável é aquela que se submete às Escrituras e a prega sem diluí-la com açúcar para tornar mais palatável e alcançar o coração de homens pecadores e instigarem a permanecer na vida como está. Não, meus irmãos. A virada acontece quando o evangelho é pregado e o Espírito alcança o coração, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A grande virada acontece quando o arrependimento é verdadeiro. Quando pedimos perdão genuinamente. A santidade é a nossa característica de vida e a fidelidade moldam a nossa forma de viver e adorar ao Senhor. Se antes os celeiros eram vazios, se antes a criação não dava os seus frutos, de agora em diante elas vão passar a dar. E dariam porque o Senhor está com o seu povo. O que Ageu está fazendo aqui, por meio do Senhor, é
levá-los a confiar na direção e no agir daquele que é todo-poderoso e restaura o seu povo a comunhão com Ele. Cristo nos ordena no mesmo, meus irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus cuida do resto, meus irmãos. Primeiro a obediência. Primeiro o arrependimento. O dia da nossa conversão é o dia da nossa vitória. É o dia em que nossa vida foi mudada. É o dia em que nós fomos selados pelo Espírito do Senhor e passamos da morte para a vida. Foi o dia que as escamas dos nossos olhos caíram e nós não somos mais cegos, mas podemos contemplar o Deus bendito, a sua maravilhosa graça, e temos o privilégio de adorá-lo. Se antes nós estávamos perdidos, distantes, condenados, agora nós somos preenchidos pelo próprio Deus que habita em nós. Fomos encontrados e estamos diante da sua presença por causa de Cristo. Se a vida passada era a satisfação dos desejos, dos prazeres desse mundo, agora a nossa satisfação é na palavra de Deus, é na obediência ao Senhor, porque nós somos feitos novas criaturas. Sim, meus irmãos, nós lutamos contra o pecado, mas ele não tem mais poder sobre nós, porque Cristo o derrotou na cruz. Cristo nos dá livramento das nossas tentações. Nós podemos nos aproximar do trono de graça de Deus e encontrarmos livramento para o nosso momento oportuno. Nós somos abençoados. Paulo ele vai mostrar isso para nós de maneira tão brilhante em Efésios 1. Nós somos adotados, justificados, santificados, selados. Recebemos a vida eterna, porque tudo isso flui diretamente de Cristo. O nosso relacionamento com o Pai é trazido à plena comunhão por causa de Cristo. Nós temos a certeza de que na eternidade nós estaremos com Ele por causa de Cristo. Por que de tudo isso, meus irmãos? Porque a obediência, o arrependimento, a vida de confissão nos conduz diretamente ao Senhor. Não tem como nós separarmos obediência de santidade. Elas andam juntos. Se não obedecemos, permanecemos em rebeldia e não estamos santos. Nós não precisamos de status. Nós não precisamos de riquezas. Nós somos bem-aventurados porque nós temos paz com o nosso Deus. Nós não estamos mortos, mas vivemos juntamente com Cristo e habitaremos com Ele eternamente. Por isso, meus irmãos, o chamado de Deus para mim e para você é arrependermos, é voltarmos ao Senhor. Quando nós o buscamos em sinceridade, Ele nos restaura. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos fortalece. E quando nós vivemos obedientemente, Ele nos faz frutificar a graça para nós recomeçarmos. A graça para nós continuarmos a vida com o Senhor. É por isso que a nossa grande ideia, por favor, pode passar para o último, Jéssica, é justamente essa. O pecado contamina e frustra, mas a obediência em santidade conduz à restauração e à bênção do Senhor. Que a bendita e maravilhosa graça de Cristo seja visível nas nossas vidas todos os dias. Que ela marque a razão da nossa existência, do nosso viver, conduzindo-nos de maneira obediente até o verdadeiro lar com o nosso Salvador. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, essa é uma mensagem difícil. É uma mensagem que mexe no nosso coração. Mexe na maneira como nós servimos ao Senhor. Mexe com todo o nosso ser. O Senhor nos expõe à tua luz para que nós reflitamos se a vida que nós temos vivido agrada ao Senhor, se ela é de fato santa diante de Ti, ou se ainda nós nos banqueteamos com os prazeres desse mundo.
Cristo, teu Filho bendito, nosso Salvador, pagou o preço dos nossos pecados na cruz, nos livrou das algemas que nos aprisionavam e nos dá a condição, pela sua ressurreição, em andarmos em santidade, porque Ele venceu a morte e o pecado. Dessa forma, o pecado não mais tem poder sobre nós. Tua palavra diz, ó Deus, que nós podemos nos aproximar diante do Teu trono, nos nossos momentos de tentações, porque o Senhor nos livra de cada uma delas. O Senhor nos dá graça de poder vencermos. Que nesse dia, ó Deus, se há pecados que ainda não foram confessos e que nós caímos recorrentemente, que o Senhor trate a nossa vida, que o Senhor trate o nosso ser. Se há pecados, ó Deus, ocultos no nosso coração, que nós às vezes nem sabemos que cometemos, que o Senhor nos traga à mente para que o confessemos a Ti. E assim, ó Deus, vivamos de maneira obediente, em santidade real, por amor a Cristo e aquilo que Ele fez por nós na cruz. Que a partir de hoje, ó Deus, assim como foi a mudança na vida do povo de Ageu, também seja uma mudança na nossa vida, em vivermos em santidade para o Senhor. Nós oramos tudo isso, no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém.